Assim, doutor, quando as pessoas te procuram, a pessoa chega na clínica, por exemplo, na maioria das vezes, ela quer fazer uma correção de algo, por exemplo, você falou do nariz, da orelha e tudo mais, mas como que o senhor avalia nessa questão, assim, tipo, a pessoa precisa fazer essa cirurgia ou existe algum outro método que pode facilitar para a pessoa? Como que funciona isso, doutor? Bom, aí já vai muito da ética médica, né? Certo. Você tem que ver o paciente não só como um objeto de ganhar dinheiro, né? Certo. Então você tem que ver ele como realmente ele vai se sentir com o procedimento que você vai fazer para ele ou que ele realmente precisa ou não. Aí você tem que fazer uma avaliação, se esse paciente realmente tá bem, vamos falar assim, de autoestima, se realmente, por exemplo, ele precisa isso ou não, se você não vai estragar a cara dele meio de arrumar, né? Sim. Porque já chegou no consultório muitas vezes, inclusive hoje também, pacientes para mim que queria, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer tudo isso. Aí você vê que realmente não precisa. O que você vai fazer? Se você é sincero realmente, tem ética, vamos falar assim, médica, vamos falar assim, como amigo também, você vai pro paciente, você fala pra ele, né? Realmente você não é apto pra isso, você tem essa opção de fazer isso, aquilo. Por exemplo, tem pacientes, por exemplo, de 25, 30 anos que eles querem fazer uma cirurgia de lifting facial completa. E isso seria só em pacientes, por exemplo, com muita, por exemplo, perca de peso, por exemplo, que apresentam muita flacidez. Vamos supor assim, né? Sim. Uma comparação. Aí é uma paciente normal, por exemplo, não, eu tô com sobrepeso, mas eu sinto um pouquinho de flacidez no rosto, assim. Aí ela chega pra nós e fala assim, eu quero fazer um lifting facial pra puxar isso, aquilo. Ou fazer um corte em tal parte do rosto pra poder levantar isso, aquilo. Aí você avalia e vê realmente, eu vou estragar seu rosto, ficar com uma cicatriz que não vai ficar escondida. Então a gente pode procurar outros métodos, né? Aí oferece já pra ela outras coisas, que geralmente hoje em dia, eles são, como eu te falei, eles estão procurando muito resultado imediato, né? E eles veem a cirurgia plástica como uma porta para encontrar esse resultado imediato. Então, você oferecer para elas, por exemplo, para as pessoas, para os pacientes, uma opção de procedimento não cirúrgico, por exemplo, um tratamento para eles que vá passo a passo, às vezes eles ficam assim, não, eu acho que vou procurar outro médico. Olha só. Sério, doutor? Sim, porque tem, por exemplo, pacientes que foram comigo. Eu queria fazer a cirurgia para puxar isso, aquilo. Aí eu falo para mas não vai dar certo, vai ficar feio, não vai ficar legal se você cortar aqui. Aí vamos fazer isso, falei para aqui um pouquinho mais gradativo. Você vai ver o resultado exatamente igual, inclusive melhor. Isso aqui vai ser gradual, vai ser daqui 1, 2, 3 meses. É um processo, é um tratamento. Aí ela fala, aí vai lá, volta, já tá cortado, já viu que não deu certo, que fez outro lugar, porque vai encontrar, assim, outro profissional, outra pessoa que vai fazer nela, o que ela tá querendo, porque vai ver ela para poder ganhar dinheiro. Só que aí, onde eu falei, é bom você fazer uma boa avaliação, tanto do psicológico como físico do paciente, para ver se coincide o que ele tá pensando com o que ele tá vendo, né? Entendi. Tem essa avaliação, doutor, psicológica da pessoa? Isso. Interessante, deixa eu puxar um pouquinho mais também. Aí, pode falar, doutor. Vai lá. Existe essa avaliação psicológica? Como que funciona isso aí? Isso mesmo. Interessante. Durante, por exemplo, o período de medicina, a gente faz também um pós-grau de psiquiatria, né? A gente tem, na verdade, a matéria psiquiatria também e psicologia. Aí eu tinha feito um pós-grado lá em Assunção, né? Tem um hospital neuropsiquiátrico. A gente faz vamos falar assim, não especialidade, senão vamos falar assim, um pós-grado, né? Que você vai lá, analisa, tem que ver, por exemplo, se realmente a pessoa está coincidindo o que ela está descrevendo com a imagem que a gente tem em frente, né? Por exemplo, ele fala, o transtorno de imagem que a gente fala, né? Certo. Por exemplo, você vê, meu rosto, eu acho que minha boca tá fina, ou minha pálpebra tá isso, ou meu nariz tá isso, aquilo, só que você vê que não é assim. Então, a gente automaticamente vê que o paciente não tá bem, por exemplo, com a imagem dele, tem então uma distorção psicológica, né? Aí já vai de você, se realmente você tá com coragem de fazer um procedimento estético numa pessoa que você sabe que não tá bem com a imagem, com essa distorção. Então você pode ou deixar ela com mais trauma do que ela já tem no rosto, ou arrumar, né? Então ou é 8 ou 80, você faz ou não faz e corre o risco de ficar bom ou não ficar, né? E essa pessoa, digamos que ela tem essa
não sei como falar, mas Complexo. esse complexo, isso de estar ali toda vez tentando fazer uma cirurgia. E como que fica no caso de você explicar para essa pessoa, se chega a fazer o procedimento, que a pessoa, o que dá para entender é o seguinte: se a pessoa tem já esse complexo, por mais que você vá mexendo, a pessoa nunca vai ficar... Isso, nunca vai ficar do jeito que ela do quer. jeito que ela quer, isso mesmo. Tanto que tem pacientes que a gente tem, por exemplo, que ele era um homem, né? Jovem, inclusive muito, muito jovem, 19 anos, que ele queria operar com a gente a orelha e o nariz, né? A gente fez a cirurgia de orelha, fez bem bonito, ficou ótimo, assim. Depois, ele falou que o nariz queria operar. Eu falei pra ele: seu nariz não é apto pra operar. Seu nariz é bonito já. Você já tá bem, assim. Uma nariz bonita, né? Uma nariz já pontudinha, levantada, empinada, fina. Você mexer vai estragar, né? Aí, o que ele fez? Ele procurou outro médico, em outra cidade, operou ele, ficou com uma cicatriz grande no septo, né, que a gente fala da columelinha do nariz, e agora ele ficou com uma fibrose, então o nariz dele baixou. Depois de um tempo, ele apareceu de novo no consultório, já estava operado até dos olhos, já operou até os olhos, né, operou ele, o outro profissional falou pra ele assim: você também precisa de uma blefaroplastia, uma paciente de 19 anos, né? O que seria essa... Essa seria a cirurgia de excesso de pele dos olhos. Entendi. Aí um paciente... Aqui? Isso. Aí um paciente de 19 anos operando blefaroplastia, eu acho que era um pouquinho de sacanagem fazer isso com a pessoa, né? Aí como viu que o outro estava fraco de pensamento, né, de psicológico, ele foi e fez. Aí hoje em dia o paciente voltou a procurar a gente, que quer operar de novo o nariz, que quer operar de novo a orelha, que quer operar de novo os olhos. Tudo de novo quer fazer. Então a gente já recuou, né? A gente não mexe mais nele. Eu sentei e expliquei com ele, pra ele, né? E explica você pro paciente: não vai dar certo porque você já fez isso, aquilo. Eu usei isso de desculpa, né? Porque, se você chegasse a mim e não tivesse ninguém mexido em você, tudo bem. Eu até teria coragem de poder mexer em você e fazer uma coisa que fique legal. Só que como já foi mexido, já vai ter cicatriz por dentro, tudo isso assim, então vai complicar. Aí ainda eu sei, mais ainda que não vai ficar do jeito que ele quer, né? Olha só. Uma coisa que eu achei interessante, doutor, é a questão da idade, 19 anos, mas assim, Sim. Qual que é a média da pessoa já estar com o rosto formado, digamos assim, não vai mudar mais a característica da pessoa. E qual que seria a idade ideal para, digamos, que a pessoa queira fazer um procedimento estético? Por exemplo, porque 19 anos é novo pra caramba, a não ser que seja algo de correção, assim. Como que é essa lance da idade? Em questão, por exemplo, assim, facial, a gente vê no homem, geralmente em 18 anos você já vê do que é possível operar, né? Vamos falar assim, do nariz, da orelha, essas coisas assim, a gente já vê a cartilagem já calcificada, tudo isso que tem que... vai crescer até aí, pronto, uns 18 anos tá ótimo, você já tem noção. Da mulher, mais cedo, uns 16 anos, você já vê como vai ficar realmente o rosto. Aí depois só vem o desenvolvimento muscular, né? Que depois você vê o homem só com a mandíbula um pouco mais marcada, né? Talvez porque fez academia, talvez porque fez aquilo. Então, a questão hormonal já muda a musculatura, né? A cartilagem, o osso, o formato ósseo da pessoa, estrutural, facial, não muda mais, já não modifica. Então, você já vê apto para o paciente masculino, geralmente, por exemplo, para essa idade já tá ótimo. Inclusive, a orelha, você pode até operar mais cedo, né? Que geralmente as crianças hoje em dia sofrem de bullying também. Sim. A orelha é muito aberta, não sei o que, né? Então, a criança, geralmente, por exemplo, quanto mais cedo você operar em questão de orelha, para eles é melhor, né? Porque a orelha, como a cartilagem ainda é muito molinha, então ela tem uma recuperação mais rápida. Aí de adulto você opera, você já sente um pouquinho mais de dor, porque a cartilagem já tá mais grossa, né? Já mais calcificada, já fica mais dura. Então, o paciente o paciente adulto sofre um pouquinho mais questão, por exemplo, de incômodo com a cirurgia, um suporte assim, de orelha, né? Fazendo a comparação. Que numa pessoa jovem, você opera uma criança de 12, 16, 13 anos, por exemplo, da orelha, você vai recuperar ela em 8 dias, perfeito, já tá. Caramba! Aí o adulto não, você vê em torno de uns 20, 30... Inclusive também questão de cuidados, né? Que geralmente a criança, a mãe ou o pai cuidam mais, né? Aí o adulto já não. O adulto já é mais vamos falar assim, mais relaxadinho, questão de cuidados, coisa assim. Não vai doer, vou fazer isso, fazer aquilo, né? Já tem os compromissos do dia a dia. Certo. Então uma criança, no caso de uma correção, né? Algo que seria mais, seria, vamos dizer assim, uma correção da orelha e abano, sim, né? Isso daí já dá desde pequenininho. Inclusive a gente tem uma prima que eu acho que foi com 9 anos, né?
Acho que foi. Uma paciente, uma prima nossa, 9, 10 anos que eu já tinha operado a orelha, né? Naquela então, né, eu não tava ainda formado, né? Era outro médico que operou ela. Mas a gente é assim, quanto mais cedo criança, por exemplo, esse tipo de coisa, cirurgias, né, que são aptas para crianças, por exemplo, assim, quanto mais cedo, melhor, que recupera mais rápido, e outra também que a cartilagem tá molinha, então é bem de boa. E mesmo que a criança desenvolva depois, não Sim, teria porque problema. a cartilagem, o formato, ela já não muda, né? Ela já nasce, todo ser humano já nasce com o formato da cartilagem já pronto. Então, do pavilhão auricular, tudo assim, do formato da orelha. Então, o que a gente faz aí a gente modifica só o formato mesmo da cartilagem. Que com o tempo o que acontece é só ela estender e só ficar mais forte, né? Mais firme, mais grossa. Então, isso que vai mudar ainda na pessoa, na criança, né? Mas o formato em si a gente pode modificar desde cedo. Entendi. A tendência que tem, né, doutor, das pessoas hoje se sentir melhor com a estética, se sentir melhor, fazer com que também tenha a questão da qualidade de vida da pessoa. Sim. Porque tem o compulsivo, que é aquele que quer fazer, igual você falou, a pessoa Sim. não está preparada, mas tem também esse lado